Quando ouvimos falar de algo que foge da realidade do nosso cotidiano, com coisas demasiadamente místicas ou surreais, é difícil de acreditar, não é mesmo? Todas as crenças e religiões atuais possuem, em maior ou menor número, personagens místicos, histórias surreais e de superstições que cada vez mais nos deixam mais pensativos. Bom, esses questionamentos são absolutamente naturais, pois com o avanço da ciência e desmistificação das superstições, o homem moderno possui novos desafios de entendimento. Mas a grande pergunta é possível provar a existência de Deus ou de qualquer outro ser supra-humano sem apenas o exercício da fé? Ainda mais sabendo que a mais avançada ciência nunca poderá provar a existência de Deus? A resposta é não. Mas dessa forma, o que deveria fazer eu acreditar em uma história mística ao invés da outra? Primeiramente, é importante esclarecer que não importa qual a religião ou crença que você acredite, o que importa é o exercício da fé em Deus e dos valores espirituais que você aplica na sua vida para o desenvolvimento da sua alma. E só isso já é uma grande resposta. Há muitas pessoas que apenas se atraem por crenças místicas e outras que são demasiadamente céticas, e isso é realmente um fator secundário quando se trata de fé. Mas independente de suas crenças ou religiões, o livro de Urântia nos apresenta muitos acontecimentos históricos, desmistifica crenças supersticiosas sem valor moral, entre outras coisas. Mas nessa história, uma coisa é inegável. Todos os personagens supra-humanos explicados no livro de Urântia possuem funções que estão interligadas de alguma forma direta ou indireta ao objetivo comum que foi explicado no vídeo anterior, que é a razão da nossa existência, a de construir a experiência para Deus. E nesse contexto, o livro se coloca assim como uma revelação, a quinta revelação de época. Para entender melhor isso, vamos ver brevemente quais foram as revelações de época que recebemos até hoje. Bom, como foi dito, a experiência é a chave de muitas respostas, a razão da nossa evolução do animal com o desenvolvimento de uma vasta experiência evolutiva. Mas para que essa experiência seja construída, somos agraciados também por algumas revelações chamadas revelações de época, que nos ajudam a avançar de uma forma mais estruturada e para evitar que a sociedade se perca, mas sempre respeitando o destino que construímos através da nossa própria experiência como uma sociedade. A primeira revelação de época foi a chamada Época do Príncipe Planetário, e apesar do nome, ele não é um príncipe monárquico mortal como o conhecemos, nem mesmo tem o objetivo de ser um governante mortal, como estamos acostumados a imaginar, mas sim um grande administrador que nos ajuda a aperfeiçoar os diversos campos relacionados ao governo básico humano. Infelizmente, os objetivos dessa época não foram alcançados. A segunda época foi a de Adão e Eva. E deixemos claro que não foi o primeiro homem e primeira mulher da Terra, pois esses foram Adão e Fonta. Muito menos que comeram a maçã, ou foram feitos do barro, mas sim um casal de ordem de filiação material de origem divina, vindos da sede do sistema, com objetivo de aperfeiçoamento biológico, entre outras atividades. A intenção é que seus filhos diretos, ao se miscigenarem com o povo local, ajudariam no aperfeiçoamento biológico humano, necessários para nos fazer avançar biologicamente. Infelizmente, os objetivos dessa época também não foram completados, mas eles contribuíram grandemente com a constituição genética que possuímos hoje. A terceira revelação foi em uma época em que foi necessário vir um filho de causas emergenciais, conhecido como Melquisedeque, para nos ajudar a reconstruir a ideia de um único Deus e evitasse que a humanidade se perdesse em trevas, além de preparar a Terra para receber o nosso Criador, Jesus. A quarta revelação foi Jesus, que decidiu entre um número quase infindável de mundos que criou, viver a experiência na carne, e para essa autodoação, escolheu o planeta Terra. E agora atualmente nós, vivendo numa época de globalização, de grande desenvolvimento experiencial através da ciência, do governo e das outras conquistas espirituais, precisamos de uma revelação que nos ajude a não nos desviar muito.
E então, devido a essa mesma globalização, essa revelação veio por meio do livro de Urântia, pois caso contrário, se viesse por meio de um ser, poderia eventualmente interferir nos planos de uma sociedade desenvolvida pela experiência. O livro não tem a pretensão de ser uma nova religião, mas sim ajudar a humanidade a desenvolver o seu governo. Um buscador da verdade sabe identificar o alimento da sabedoria. Para entender melhor cada uma dessas revelações e saber como nos influenciaram, assim como a revelação do livro de Urântia poderá contribuir conosco para os próximos 1000 anos, a leitura e a participação de grupos de estudo são fundamentais. Tenha uma ótima leitura e até o próximo vídeo.